Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Atos 2, queridos, a partir do verso de número 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. O apóstolo Pedro, autor desse poderoso sermão, considerado um dos mais importantes sermões, uma das mais importantes pregações registradas na história do cristianismo. É o sermão que Deus instrumentaliza para dar corpo, concretude histórica àquela que seria a primeira igreja cristã que se tem notícia, a chamada igreja primitiva, igreja de Jerusalém. Numa manhã de oração, o Espírito Santo visita o cenáculo e se derrama sobre os apóstolos e os demais que ali estavam. Eram 120 que estavam orando. E línguas como de fogo. A reação de perplexidade, de alegria e de zombaria na multidão, que quando aqueles 120 saem do cenáculo e ocupam a praça pública de Jerusalém, e no meio da festa de Pentecostes, as reações eram as mais variadas. Como eu disse, perplexidade, alegria e também zombaria. Alguns disseram que aqueles homens que estavam orando e provavelmente reagindo fisicamente também ao derramamento do Espírito Santo estavam bêbados. E aí o apóstolo Pedro, quando ouve isso, ele se levanta e ele vai explicar o que estava acontecendo. E ele inicia dizendo: olha, não tem ninguém bêbado aqui, o que está acontecendo é tão somente o cumprimento de uma profecia, o cumprimento da profecia de Joel, quando o Senhor disse que chegaria o tempo em que ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. É isto que está acontecendo. E Pedro avança no sermão e apresenta uma abordagem cristocêntrica. Cristo brilha no sermão de Pedro. No término da pregação, por volta ali do verso 37, a multidão impactada com o sermão e convencida pelo Espírito Santo, que iluminou a consciência daquela multidão. À medida que Pedro ia pregando, a multidão tão impactada estava que a multidão faz apelo. É um apelo que o pregador não precisou fazer. A própria multidão é quem faz. O que faremos, irmãos, diante disso que nós acabamos de ouvir? Aí Pedro responde: creiam no Senhor, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. E diz a Escritura que 3.000 homens adultos foram convertidos, dando início à igreja de Jerusalém. Um grande sermão. Um dos mais poderosos sermões que a história do cristianismo registra. E um trecho desse sermão que Pedro expõe para aquela multidão são esses 4 versos que eu compartilhei com os irmãos aqui. E há verdades importantes contidas nessa perícope, nesse trecho do sermão de Pedro. E eu quero compartilhar algumas delas com os irmãos nessa manhã de celebração de ceia do Senhor. Primeiro, Pedro dá uma notícia extraordinária aos irmãos. A igreja não estará só.
que era o cumprimento não só da profecia de Joel, mas o cumprimento de uma promessa do Senhor Jesus, que junto com os discípulos, uma vez ele disse no Evangelho de João: eu voltarei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo, que os guiará a toda a verdade, e ele falará de mim. Não dará testemunho de si próprio, mas testemunhará de mim. E aqui, nesse momento, quando o Espírito Santo é derramado, esta promessa de Jesus é cumprida. Ele, 10 dias antes, havia ascendido para o Pai. E agora o Espírito Santo torna-se presente de maneira permanente no coração dos homens. Há uma diferença da dinâmica do Espírito no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os capacitava para missões específicas. Mas não havia a experiência da residência do Espírito no coração dos crentes. No Novo Testamento, o Espírito Santo não vem apenas para capacitar para uma missão específica, para uma tarefa, mas agora o Espírito Santo habita permanentemente, sem retornar, no coração daqueles que se converteram. E a presença do Espírito na vida do crente faz toda a diferença para ele, porque com o Espírito nós somos consolados. Por causa do Espírito, a pregação ela é chancelada com autoridade. Por causa do Espírito, há manifestações de dons do Espírito no meio da congregação. Por causa da movimentação do Espírito, há despertamento vocacional, há distribuição de talentos no meio da igreja. Por causa do Espírito, a nossa fé é mantida. Por causa do Espírito, nós, inclusive, enfrentamos provações e dificuldades, porque é a presença dele que abastece a igreja, é a presença do Espírito que justifica, inclusive, o ajuntamento. Esta reunião só é solene, ela só faz sentido porque o Espírito Santo está presente. E é a presença do Espírito que autentica a nossa fé e autentica a nossa reunião. O apóstolo Paulo vai dizer, na carta aos Efésios, que o Espírito é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia da nossa, que nós iremos um dia receber a herança que é a eternidade, é a morada com Deus. Não há crente sem a presença do Espírito Santo. Se não temos o Espírito, não somos filhos de Deus. É o que diferencia um homem natural, dotado de suas capacidades, de sua intelectualidade, de talentos naturais, de alguém crente. Aquele que é servo de Deus, aquele que é cristão, aquele que teve uma experiência de novo nascimento, ele tem o Espírito Santo permanentemente na sua vida. Nas horas de tribulação, somos confortados pelo Espírito. No momento de perda, de dor, somos consolados por Ele. No momento em que temos que enfrentar adversidades, Ele nos move na direção daquele alvo que temos que alcançar. O Espírito Santo, ele é o companheiro de toda a vida cristã. Há uma dignidade tão grande na presença do Espírito que Jesus chegou a dizer que o pecado contra ele não pode ser perdoado. Ele é o companheiro, ele é aquele que está ao nosso lado o tempo inteiro. Quando você, inclusive, está tão abatido, tão atribulado no momento de dor, de dificuldade, e sequer consegue orar, e nós já passamos por isso, de momentos onde estávamos esmagados por uma situação, e que você talvez tenha se ajoelhado ao lado de sua cama e você não conseguiu orar. Tal o teu nível de estresse, de tristeza, tal o sentimento de que você estava sendo destruído por aquele problema. Naquele momento se evidencia um dos mistérios mais bonitos do Espírito Santo,
que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, quando ele vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso acontece naqueles momentos em que nós não conseguimos orar, onde as palavras nos faltam, onde a tristeza é tão grande. Naqueles momentos em que Deus aparentemente nos lança num vale de sombra, como aconteceu com Jó. Aquilo que os puritanos chamavam no século XVI, século XVII, na Inglaterra, de período da noite escura da alma, que era o chamado dia mau da carta aos Efésios, capítulo 6, período de dor, de luto, de perda, de incompreensão, de confusão, de turbulência. Naquelas horas em que você tentou orar e não conseguiu, o Espírito Santo intercedeu por você ao Pai, em nome de Jesus, com gemidos inexprimíveis. Ele é o companheiro da igreja, ele é o companheiro do crente, e ele é bem-vindo. E nós, como crentes, irmãos, precisamos perder o medo do Espírito Santo. Precisamos dar espaço na vida para o Espírito. Precisamos buscar os dons do Espírito. Precisamos buscar experiências com o Espírito Santo. Experiências de consolo, de concessão de dons, de ânimo na fé. Ele está aí para abençoar a igreja. Pedro, melhor dizendo, citando Joel, disse: haverá o dia em que eu derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Este tempo já chegou. O Espírito foi derramado. Podemos então ter não só os dons do Espírito, mas temos a obrigação como crentes, se realmente crentes somos, de ter o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Que é caracterizado por aquelas evidências do fruto: amor, humildade, domínio próprio, benignidade, bondade. Todo crente legítimo, ele tem que ter esse fruto produzido. Uns são mais maduros, esse fruto está mais evidenciado, é mais nítido. É como aquela árvore frondosa, carregada, que na estação mais propícia produz aquele fruto que você olha, você chega a sentir o aroma daquela fruta, tal a quantidade que está carregada naquela árvore. Há outros que não são assim, são mais tímidos, mas o fruto ali está. Pois é impossível sermos crentes e não termos fruto do Espírito. É impossível sermos crentes, por exemplo, e não sermos humildes. É impossível sermos crentes e não sermos benignos, desejar o bem. É impossível ser cristão e não ser bom, porque a bondade é fruto do Espírito. E aí você pode dizer: pastor, eu conheço um monte de crente que não tem essas características, não. Não tem domínio próprio, não deseja tanto bem, prejudica os outros. Tenha certeza, querido, você está diante de uma pessoa que não é cristã. Porque cristão, na Escritura Sagrada, precisa ter fruto do Espírito. Porque o Espírito foi dado, ele foi derramado, ele habita. E ele não é incompetente, ele faz o trabalho dele. E o principal trabalho do Espírito Santo é formar no crente o caráter de Jesus. É o principal trabalho. O principal trabalho do Espírito Santo não é dar dons, embora ele dê dons. E como eu disse, nós históricos precisamos perder o medo dos dons do Espírito. Mas esse não é o principal trabalho do Espírito Santo. O principal trabalho do Espírito Santo não é levantar obreiros, embora ele levante, só ele levante. O principal trabalho do Espírito Santo é formar no crente o caráter de Jesus. É sermos iguais a Cristo. É alguém olhar para nós e ver em nós as ações do Senhor Jesus, as palavras do Senhor e a face do Senhor, o gestual do Senhor, as intenções do Senhor conforme a Escritura. E somente o Espírito Santo capacita e qualifica o crente a
produzir esse comportamento que é a semelhança com Cristo. Nenhum ser humano por si mesmo consegue, porque o padrão de Cristo é elevado demais. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: sede imitadores de Deus. É um paradigma elevadíssimo. Ser imitadores de Deus. Como se pode imitar a Deus? O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, disse que nós temos que ser iguais ao Pai Celestial. Como se pode ser igual ao Pai Celestial? Só pelo Espírito. Como se pode perdoar alguém que nos feriu, alguém que nos magoou? Só pelo Espírito. Como você pode seguir em frente quando tudo ao teu redor aparentemente conspira contra você? Só pelo Espírito. Como consolar quando você mesmo enfrenta luto? Só pelo Espírito. O crente é aquele que tem o auxílio do Espírito, porque esse Espírito foi derramado sobre a igreja há 2000 anos e foi derramado sobre você quando você abriu o seu coração para Jesus Cristo. Você tem o Espírito de Deus. O que nós precisamos agora é nos encher do Espírito, ser cheios do Espírito. Só que tem um problema, e eis a razão pela qual muitos correm disso. Porque ao se encher do Espírito, você perde o controle de sua própria vida, e a sua vida passa a ser controlada pelo Espírito. Então você não quer perdoar, porque a ferida te machucou. Mas você tem que perdoar porque você é cheio do Espírito, e o Espírito incomoda que você perdoe, até que você perdoe. E você não pode fingir que você não está sendo incomodado, porque você sabe do incômodo que o Espírito Santo produz. Porque ele fala, e ele insiste, porque ele está presente. Você sabe muito bem qual é a decisão que tem que tomar que agrada a Deus. Porque o Espírito fala ao coração do crente. Na carta aos Hebreus, o autor vai dizer que a palavra de Deus, que é liberada pelo Espírito, ela invade, ela penetra na alma humana até aquele canto, até aquela divisão de juntas e medulas. O autor vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O Espírito Santo fala de maneira precisa, clara, qual é a direção de Deus para nós. E é fácil, litúrgico, nós orarmos pedindo a direção de Deus. É fácil e litúrgico pedirmos que Deus revela, Senhor, a tua vontade. É fácil nós, inclusive, nos emocionarmos quando cantamos isso, mas quando Deus revela a sua vontade nem sempre concorda com a nossa. Como é bom, é muito próximo de um sentimento de catarse, quando nas nossas orações pedimos algo a Deus, e quando Deus nos dá, ou quando Ele revela a sua vontade, e a sua vontade vai na direção daquilo que o coração humano pede. Você pede algo a Deus, e aquilo que Ele te dá, aquilo que Ele te concede, aquilo que é da vontade dEle, está muito próximo daquilo que você almeja. É uma bênção.
nos alegramos, ficamos felizes, oramos por uma porta de emprego, aquele emprego que eu estava esperando, aquela promoção eu estava orando, e Deus bondosamente concede, e o Espírito confirma, é da minha vontade, e aquilo é uma alegria, é um bálsamo. O problema é quando a vontade de Deus revela aquilo que nós não gostaríamos de saber, ou da direção que nós não gostaríamos de ir, ou então quando fecha portas que nós gostaríamos que Ele abrisse, quando Ele não confirma aquilo que nós gostaríamos que Ele confirmasse. E aí vem a luta do homem de Deus com Deus, da mulher de Deus com Deus. Assim, eu queria tanto, e o Espírito vai falando o coração, ele vai incomodando. Há aqueles que se fazem de surdo, insistem em ir numa direção, como Jonas, e acham que talvez insistindo, persistindo, fingindo-se de surdo, que Deus vai desistir ou esquecer. Mas na Escritura Sagrada, a vontade de Deus, ela é permanente. O não de Deus é não de Deus hoje, é não de Deus amanhã, é não de Deus daqui a um ano. Assim como o sim de Deus é sim hoje, sim amanhã. A presença do Espírito, o Espírito que foi derramado sobre as nossas vidas, ele cria essas convicções. É uma bênção ter o Espírito, mas é um problema, porque ele fala. E ele fala às vezes aquilo que eu não quero ouvir. Ele fala aquilo que me é às vezes custoso, aquilo que eu não quero atender, porque exige de mim aquilo que eu considero que está além das minhas possibilidades. Na experiência cristã, todos nós temos o nosso sacrifício de Isaac. Quando Deus nos pede o nosso Isaac, sacrifica, abra mão. Mas por que, Senhor? Porque eu quero. Porque assim eu quero, porque será o melhor para ti, ainda que não entenda o que eu esteja fazendo nesse momento. Todo crente verdadeiro tem essa experiência. Jovens que tinham planos e apresentaram seus planos para Deus, e Deus mostrou outros. E lutaram, e choraram, e espernearam, e disseram que não iriam atender, e Deus, como sempre, venceu. Porque é impossível lutar contra Deus. A presença do Espírito garante a voz de Deus no coração do homem. A presença do Espírito garante a iluminação de Deus sobre a vida do homem. A presença do Espírito mostra qual é o caminho que nós temos que andar. A presença do Espírito assegura ao crente o que é e o que não é da vontade de Deus sobre ele, sobre esse crente. É uma bênção termos o Espírito Santo e queremos ser cheios do Espírito, mas saiba, a presença do Espírito exige controle da vida humana nas mãos dele. E eis a razão pela qual muita gente não quer ser cheia do Espírito. Mas Paulo vai dizer na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É ordenado ao crente ser cheio do Espírito, a buscar a plenitude do Espírito e a ter experiências com o Espírito Santo. E Ele quer dar essas experiências. Percamos, irmãos, o medo do Espírito. Deixe-se ser controlado pelo Espírito Santo. Não dá para nós sermos carnais e espirituais ao mesmo tempo.
A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, diz o apóstolo Paulo. Pastores precisam ser cheios do Espírito. Ministros de todas as áreas da igreja precisam ser cheios do Espírito. É impossível fazer a obra de Deus com eventos apenas, com atividades. Ainda que eventos e atividades façam parte da dinâmica de uma igreja local. Mas é o Espírito Santo que habita na igreja, que dá sentido à igreja. É isso que faz com que uma igreja se mantenha, inclusive, com portas abertas, funcionando. É a presença do Espírito. Não é o carisma do obreiro, os trabalhos realizados pela comunidade de fé, mas é a presença do Espírito. Se o Espírito se retirar, uma igreja, em pouco tempo morre. A pregação não edificará, o louvor não fará sentido. É a presença do Espírito. Salmo 133, Salmo de Davi, quando Davi consegue historicamente unificar a nação. E ele escreve o belíssimo salmo: ó, quão precioso e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando ele escreve aquele salmo, ele encerra dizendo que ali, no ajuntamento, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida estão ordenadas no ajuntamento, porque Ele se faz presente. Sem a presença do Espírito, nenhuma reunião tem valor. A reunião, o ajuntamento é meio de graça. Deus fala com a igreja quando o povo se reúne. É meio de graça, ou seja, veículo da graça. A igreja é edificada quando se reúne. O louvor faz sentido, a pregação é abençoadora para a alma, porque o Espírito se faz presente. Eis a razão pela qual, principalmente as igrejas de orientação teológica reformada, insistem aos crentes: não se afastem dos cultos, porque o culto é meio de graça. A fé é edificada, e se congregando, ouvindo sermões, servindo ao Senhor, participando de uma igreja. Tem gente que fica pelo caminho, se desvia, enfraquece, deixa de orar, congregando, tendo pastor, atuando às vezes, perde o ânimo no meio da caminhada. Imagine então sem se reunir, sem se aproveitar desse meio de graça, em que o Espírito se faz presente. Aproveitemos então a bênção, irmãos, de termos o Espírito Santo derramado sobre nós. E façamos aquilo que Paulo ordena na carta aos Efésios. Busquemos o Espírito até dele nos enchermos e sermos dominados pelo Espírito Santo. Essa é a primeira bênção. É uma primeira verdade que esses versos trabalhados hoje ensinam para nós. Mas há uma segunda. Do verso 17, o autor vai dizer, citando Joel, que o Espírito será derramado, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens e os anciãos terão experiências, jovens com visões e anciãos sonharão. Verso 18, servos e servas terão a bênção de terem o Espírito derramado sobre eles. Esse texto, portanto,
escrito por Lucas, o autor do livro de Atos, que reproduz o sermão de Pedro. Ele está falando aqui sobre uma bênção que a humanidade testemunharia com o surgimento da igreja. Um dos efeitos da bênção do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, um dos efeitos da redenção, é essa horizontalidade que só existe na igreja. A igreja, ela é uma comunidade dos filhos e das filhas, dos homens e das mulheres, numa sociedade patriarcal como era a sociedade israelita. Filhos e filhas receberão o Espírito, sem distinção, sem privilégios, sem exclusão, sem discriminação. A igreja, ela é uma comunidade do homem e é uma comunidade da mulher. Ela é uma comunidade do ancião, aquele que detém a sabedoria, o acúmulo dos anos. Mas ela é também uma comunidade dos jovens, porque diz o texto que os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. A igreja é uma comunidade onde as mulheres não são perseguidas, não são discriminadas, não são excluídas, e também os homens não são vistos com desconfiança, são bem-vindos no meio da comunidade. Não é, portanto, uma comunidade machista e nem feminista, onde esse ódio de gênero é propagado. É uma comunidade da mulher e é uma comunidade do homem. E também não é uma comunidade onde os velhos representam um passado que precisa ser esquecido. Os anciãos são bem-vindos. Os velhos atuam. Os velhos aconselham. Os velhos falam. Os velhos exortam. A voz é bem-vinda. Mas os jovens não são tidos como inexperientes nessa comunidade, entusiastas, irresponsáveis, não. A igreja, ela é também comunidade dos jovens, que ocupam lugar junto com os velhos, com os anciãos, com os veteranos. Ela é uma comunidade onde o jovem é bem-vindo, e tudo aquilo que ele representa, a juventude, a força, a ideia, a criatividade, a energia, a prontidão, que é orientada ao lado dos veteranos, dos experientes. E nesse combinado, a força da igreja se evidencia. Ela é, portanto, uma comunidade onde nós não olhamos com desconfiança para aqueles que são jovens, e nem olhamos com desdém para aqueles que têm acúmulo de anos. É uma comunidade horizontal, de todos, igualitária, onde todos são bem-vindos. Ela é uma comunidade onde quem está na igreja há muitos anos é prestigiado pelo seu trabalho, é reconhecido pela dedicação naquele local, mas ela é também uma comunidade onde os recém-chegados são bem-vindos. Não é uma comunidade onde quem tem 10 anos apenas pode servir, onde tem 5 anos pode servir num cargo na igreja, não. Ela é uma comunidade onde quem tem 20 anos de igreja serve e pode ser levantado pelo Espírito, e aquele que chegou a 2 anos serve do mesmo jeito e pode ser levantado. Porque não é uma comunidade política, e não pode ser. A igreja é uma comunidade carismática, orientada pelos dons, orientada pelas vocações, orientada pelos acréscimos espirituais que vêm do Espírito de Deus. Ela não é e não pode ser uma comunidade orientada por nomes, nome de família,
Ela não é e não pode ser uma comunidade orientada pelo número de membros que estão congregando na mesma igreja e que sejam da mesma família. Famílias numéricas, numerosas, têm seu lugar, e aquele que está sozinho na igreja tem o seu lugar. Não há privilégios para famílias numerosas. Não há privilégio para quem está aqui há 50 anos. E não há privilégio para quem chegou ontem. Todos são iguais. Precisam ser iguais. E é função do pastor e dos oficiais fazer com que seja igual para todos. É uma comunidade horizontal, não vertical. Porque verticalidade você encontra na sociedade, nos sindicatos, nos partidos políticos, nas empresas. Na igreja todos são iguais. Tem a ver com um projeto de Deus para a humanidade, onde todos são bem-vindos e todos assentam à mesa do Senhor, igualmente com as mesmas porções, embora com ministérios diferentes, com dons diferentes. Eu sou pastor, mas sou igual a você, absolutamente igual. Não há nenhuma distinção entre nós, a não ser uma distinção funcional, porque aprove ao Espírito me colocar atrás do púlpito. Aprove ao Espírito me entregar um rebanho e colocar um cajado na minha mão. Eu não pedi isso, foi Deus quem fez. A única distinção entre nós é carismática. Você recebe uns dons e eu recebi outros. Fora isso, absolutamente iguais, sem distinção, sem privilégios. É uma comunidade nova que surge há 12.000 anos e tinha que ser divina. Porque a sociedade israelita, ela era verticalizada, era a comunidade dos homens, era a comunidade dos anciãos. Mulheres não eram nada no século I. Algumas sequer eram citadas, jovens, crianças. O que é criança? O que são crianças? A maioria das crianças não são citadas nominalmente, não é nada. Aí vem Jesus e quebra isso. As crianças vão alegremente apalpá-lo, correr na direção dele, talvez, quem sabe, até se jogar no seu colo. Os apóstolos que estão com aquela chave mental patriarcal, eles olham para aquelas crianças e as repreendem. Aí Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino de Deus. São bem-vindas. Mas ele tem palavra branda e acolhedora também para as mulheres, como aquela que ele impede de ser apedrejada quando é flagrada em adultério. Ele repreende aqueles algozes que queriam apedrejá-la até a morte. E ao mesmo tempo ele não passa a mão no pecado daquela mulher, porque ele diz para ela, quando ele a livra do apedrejamento, ele diz: vá, mas não peque nunca mais. Ele a livra do legalismo daqueles homens, mas usando a linguagem da rede social, ele não passa pano no pecado daquela mulher. Vá e não peques mais.
Ele tem palavra para intelectuais também, porque Jesus não tem nenhum problema com intelectuais. Há muita gente que diz, não, eu não sou teólogo, eu não... O que adianta a letra? Como se a ignorância fosse uma virtude. E não há virtude na ignorância. Num discursos mais interessantes proferidos por Barack Obama, ele disse que na política e na vida a ignorância não é uma virtude. Ele conversa com Nicodemos, na calada da madrugada. Nicodemos, com medo da sua reputação, ele era uma autoridade religiosa. O que iriam dizer se vissem ele conversando com Jesus? Ele vai na calada, Jesus atende, porque Jesus tem também palavra acolhedora para aqueles que são intelectuais, ele tem palavra acolhedora para aqueles que são artistas, porque todos os homens carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A teologia da libertação, ela promove um equívoco quando tenta ensinar que há uma preferência, uma opção preferencial de Deus pelos pobres. Como se ser de classe média, classe alta fosse um problema. Na Escritura Sagrada, a preferência de Deus é pelo pecador. Porque todos pecaram. O pobre e o rico pecaram. A igreja é comunidade para todos. Não é para alguns, mas para todos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Servos e servas, homens e mulheres servindo ao Senhor, atuando na igreja, colocando suas vidas, seus dons a serviço da obra do Senhor. É um efeito da redenção e é um efeito da presença do Espírito. Mulheres são instrumentos da bênção de Deus, homens também, jovens também, anciãos também. Eles servem e elas servem. Igreja, comunidade horizontal para todos. Só na igreja, onde alguém de origem humilde chega, se converte e depois está na liderança daquela igreja, porque Deus o coloca naquela posição de liderança. Na igreja, aqueles que são simples, mas são conhecedores da Escritura, são levantados para serem professores numa classe onde há doutorandos. Lá fora isso não acontece. Lá fora o doutorando fala, ele é melhor. Na igreja, fala aquele que recebeu de Deus o dom para isso. Na igreja serve aquele que recebeu o dom de Deus para isso. A igreja é do Senhor e precisa ser do Senhor. E só será do Senhor se for como a Escritura ensina. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma terceira lição. Entre os efeitos da redenção. Verso 19: mostrarei prodígios em cima do céu, embaixo na terra, sangue, fogo, fumaça, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
No sermão de Pedro, quando o Espírito for derramado, e foi derramado há 2000 anos, o texto diz que haverá sinais cósmicos, reação cósmica. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a criação tem uma ardente expectativa pelo dia da redenção, porque a própria terra geme. Há um sofrimento no mundo por causa do pecado, morte, seca, terremotos, tsunamis. Os animais sofrem, o ser humano sofre. E quando Cristo voltar, os efeitos da sua obra, chanceladas aqui pelo Espírito, alcançarão também a terra. Haverá o dia em que a glória do Senhor há de se manifestar sobre a terra, onde esse sofrimento, fome, seca, pobreza, hão de desaparecer da face da terra, porque a salvação do Senhor é cósmica. Ele é o Senhor de toda a terra. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele há de governar sobre o universo. Houve uma demonstração do controle do Senhor sobre a natureza. Ele manda, ele ordena que os ventos cessem e os ventos cessaram. Ele ordenou que o mar revolto se acalmasse e o mar obedeceu. Ele, quando na cruz entrega o seu espírito, diz o texto que houve uma escuridão na terra no momento em que ele entrega o seu espírito. A terra treme naquele momento, um terremoto. Os sepulcros se abrem e devolvem à terra os seus mortos, conforme a narrativa dos evangelhos. A vida reage. A morte é humilhada com a morte de Cristo. A terra reage ao esplendor da glória do Cristo crucificado. Ele dá experiências com a natureza aos seus servos. Reverendo Márcio, missionário entre os irmãos da Jocum, interior da Bahia, fazendo um trabalho de evangelização. Região do Agreste, um homem desafia aquele grupo de jovens, dizendo: olha, se esse Deus existe, por que vocês não pedem, então, ao invés de vir aqui pregar, entregar folheto, e depois vocês vão embora para a região próspera de vocês, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, e nós ficamos aqui com essa estiagem, com essa seca, sem chuva? Ao invés de pregar, por que vocês não pedem que Deus faça chover? Eu estava na igreja congregacional de Nilópolis, quando eu vi aquele grupo de jovens testemunhar isso. E aí os jovens cheios do Espírito, sai do meio da multidão, dá alguns passos na frente e diz: olha, meu Senhor, o Deus que eu sirvo, ordenou que nós pregássemos, mas nós não temos apenas palavras para dar. Diferentemente do que o Senhor disse, não temos apenas folhetos evangelísticos para distribuir. Nós oraremos. Se esse é o problema, nós oraremos. E se o problema é chover, saiba que o Deus da Bíblia tem poder de fazer chover. O reverendo Márcio contou que aquele homem disse: se até domingo não chover, e ele falava muito sério,
Eu garanto uma coisa: alguns de vocês, daqui, dessa cidade, vocês não saem. Eu me encarregarei de acabar com alguns de vocês. Vamos ver se esse Deus tem poder ou não. E aquele grupo de jovens, isso era meio de semana. O evento era domingo. E eles oraram. E no dia seguinte, o céu estava mais azul do que todos os outros dias. O clima mais seco do que antes. E sim, o reverendo Márcio contou que um medo, um pavor começou a tomar conta. Eram jovens. Vem a sexta-feira. Nada. Céu azul. Nenhuma nuvem, como todos os outros meses. Passa meio-dia, 1 hora, 2, 3. De repente, o reverendo Márcio conta que pontos escuros no céu começaram a surgir. E a sexta-feira termina. E Deus vai fazendo o seu trabalho. Quando amanhece o sábado, o céu está escuro. Nuvens se formando. E no domingo, Deus abre as comportas dos céus e faz chover. Eu ouvi esse testemunho nos meus tempos de estágio na Igreja Congregacional de Nilópolis, com um grupo da Jocum que lá estava, que viveu essa experiência. Deus é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor da história. Ele acalma mares revoltos, literais, e Ele também acalma as águas agitadas da nossa vida. Ele tranquiliza as águas agitadas do nosso coração. E choveu, e choveu, e choveu, e aquele homem que ameaçou o grupo entregou sua vida para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá o dia, diz a palavra, que mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso e grande dia do Senhor. É um efeito da redenção, é um efeito da presença do Espírito, esse controle do Senhor sobre toda a vida, não parte dela, mas toda a vida, onde se encontrar, ela é de domínio do Senhor, porque Ele é Senhor da terra e dos homens. E finalmente, para terminar, esse verso também nos ensina que um dos efeitos do derramamento do Espírito Santo é que todo aquele onde se encontrar e que invocar o nome do Senhor, verso 21, será salvo. Onde houver, onde estiver uma alma sedenta, uma alma que clame, onde houver um homem desesperado, onde houver uma mãe que chora, onde houver um aflito, esteja ele agora dentro de um caminhão ouvindo essa mensagem, na estrada desse Brasil, dentro de um hospital, na varanda de sua casa, sentado nesse templo, onde estiver uma alma sedenta, ela pode ser salva agora, nesse exato momento. Nas cidades, nos vilarejos, nas mansões, nas palafitas, nos barracos, nos duplexes, onde estiver alguém que precisa de salvação, se o coração for colocado diante do Senhor e repetir o grito de Pedro quando estava naufragando: Senhor, salva-me, a salvação será concedida, e louvado seja o nome do Senhor por isso.
Porque o nosso Deus é um Deus que salva. Ele salva o homem do seu pecado. Ele salva o homem de si mesmo. Ele salva o homem da falta de sentido, da desesperança. Ele salva o homem do sentimento de solidão. Ele salva o homem de seus fracassos. Ele salva o homem da inércia. Ele salva o homem da desesperança. O nosso Deus é um Deus salvador que entrou na história. Ele encarnou, ele saiu do útero de uma mulher. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terá o seu nome escrito no livro da vida, será conhecido do céu. Seu nome será arrolado na Assembleia dos Santos. Ouvirá o seu nome quando Cristo voltar, e Ele há de voltar. E nós somos uma comunidade que crê que Ele voltará. E o retorno dele, como diz a Escritura, que é a maneira como nós cremos, é um retorno literal, é físico, é corpóreo. Todo olho humano o verá, do Oriente ao Ocidente. E quando soar a trombeta de Deus, nós, os remidos do Senhor, ouviremos o nosso nome e iremos ao encontro com Ele nas nuvens, como diz Paulo, e com Ele estaremos para sempre. Há uma salvação que está ofertada a todo homem. E a salvação pode ser para jovens, crianças, adolescentes. Nós temos adolescentes matriculados na classe de batismo que se converteram, tiveram sua experiência. E temos também matriculados já com a sua idade madura. Diz o texto que todo aquele que invocar. A igreja não é uma bênção só para Israel. A igreja é uma bênção para todos os homens, onde esse homem se encontrar. Eu quero me dirigir àquele que porventura me ouve nessa manhã e ainda não tem uma experiência com Jesus Cristo, não entregou sua vida a Jesus. Meu querido, aquele que me ouve, seja no templo ou fora do templo, diz o texto que se hoje você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Não saia daqui sem entregar sua vida para Cristo. Não encerre esta transmissão sem entregar sua vida para Cristo. Não desligue o teu celular ou a televisão sem entregar a tua vida para Cristo. Seja salvo nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.